minutos em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Vou pedir para projetar. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler apenas 2 versos. Todos acharam? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus então possa hoje à noite aplicar a sua palavra lida em nossos corações. Eu já estou na estrada cristã há muitos anos e eu observo de perto o comportamento da igreja. Eu sou um observador à distante da igreja. Eu sou um observador meio ocular da igreja. E eu observo que a igreja ela tem um desejo muito grande, toda a igreja, seja aqui no Brasil, seja no México, seja na Bolívia, seja no Peru, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra. A igreja ela tem um grande desejo. E o desejo da igreja é um só: é conhecer a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. E quando você aproxima um pouco mais o olhar, quando o seu olhar fica um pouco mais focado, e você olha para dentro do interior da igreja, que é o corpo local de Cristo, por exemplo, hoje aqui, esse é o corpo local. Quando você olha para dentro da igreja, você percebe que existem irmãos que estão clamando pela vontade de Deus. Irmãos que oram, animados, para saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Eu conheço jovens que vivem verdadeiras crises por não conhecer a vontade de Deus. Jovens perdidos que muitas vezes procuram os líderes e a questão deles, a questão do casal, a questão de qualquer pessoa que é lavado e comprado no sangue do Cordeiro. Só existe um clamor que eu observei nesses anos todos, como pastor, como missionário, como ovelha, porque eu passei por todos os estágios da igreja, e eu observo que é a mesma coisa. Todos querem saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Tem gente que sai da igreja em crise, e às vezes não voltam mais para a igreja porque não descobriu a vontade de Deus para a sua vida. Eu admiro, honestamente, todos aqueles que se ajoelham nos seus quartos. Eu admiro todos aqueles que jejuam, porque tem crente que jejua, às vezes 3 dias por semana, em busca de conhecer a vontade de Deus. Eu admiro muito esse pessoal. Porém, eu quero dizer para você o seguinte: orar para conhecer a vontade de Deus é uma coisa, e conhecer a vontade de Deus é outra coisa. Uma coisa é eu clamar e pedir para Deus mostrar a vontade dEle para mim. Outra coisa é Deus revelar a vontade dEle e eu abraçar. E aqui se está o divisor de águas. Porque quando Deus revela a vontade, as pessoas parecem desapontadas. Elas ficam desanimadas. Elas ficam frustradas quando Deus mostra para ela o que Deus tem. Porém, o que Deus tem não é o que ela queria. Pensa sobre isso. Nem sempre para um homem de Deus, e eu falo como
pastor local, falo como missionário, nem sempre minha nobre e querida saudosa Isabel, nem sempre é fácil abraçar a vontade de Deus, porque muitas vezes ela vem na contramão, muitas vezes ela vem para te puxar o tapete, não é o que você queria, não é o que você anelava, não é o que você almejava, não é o que você sonhava. Deus revela a vontade dele para você e você, meu Deus, eu não quero isso para mim, não é isso que eu buscava, não é isso que eu esperava. A vontade de Deus é frustrante. Eu vim aqui dizer para você que a vontade de Deus é frustrante, mas no dia em que você entender que mesmo frustrante sendo essa vontade, o dia que você entender que mesmo decepcionado com a vontade de Deus revelada para você, você abraçar essa causa e você ir na direção de Deus, você verá que a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai passar a amar a vontade de Deus. Você vai passar a querer a vontade de Deus. E você deve estar me perguntando agora aí sentado, hein? Aonde esse missionário quer chegar, meu Deus, com essa apresentação? Olha, pense muito antes de você orar pedindo a vontade de Deus. Porque no dia que você ora, você se compromete. Quando você ora e diz, Deus, eu quero saber qual é a tua vontade, você está comprometido. E não volte atrás. Se Deus revelar, não volte atrás. Se Deus falar, não volte atrás. Se Deus disser, não volte atrás. Abrace, agarre a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Um dia, havia um profeta que estava orando no seu quarto, e ele dizia, Deus, mostra a tua vontade para mim, eu quero fazer a tua vontade. E o profeta então passou a orar intensamente, minha nobre Patrícia, e ele orava insistentemente dizendo, Deus, revela-me a tua vontade. E Deus então um dia disse, falou para o Espírito Santo, sabe de uma? Vamos revelar a nossa vontade para esse profeta? Afinal de contas, ele vem orando há vários dias, semanas, meses, para que a gente revele a vontade nossa para a vida dele. Esse profeta quer realmente fazer a nossa vontade. Então, o Espírito Santo disse, ô glória, ele quer mesmo, ele quer. Então vamos revelar a vontade. Então, um dia o profeta estava lá, frustrado, já fazendo terapia. A vontade de Deus não vem, Deus não revela. Estou falando com alguém assim, que está buscando essa vontade, cuidado, hein? É perigoso esse negócio. Então o profeta recebeu um WhatsApp de Deus. E aí chegou, o profeta pegou o smartphone e leu a mensagem de Deus. Profeta, ouvi suas orações. As suas orações subiu para a minha memória. As suas orações me deixaram aqui excitado no meu trono. E depois de pensar bem, profeta, eu decidi revelar a minha vontade para a tua vida. Então aqui segue as instruções. Sabe quais foram as instruções? Tudo aquilo que o profeta não queria. Deus então disse, profeta, eu quero que você vá agora. Já tem um depósito que a Restaura fez na sua conta. Pegue o dinheiro que está depositado e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E aí, o profeta falou, peraí, não é isso que eu estava esperando. Por que o senhor não me mandou para Nova York? Por que o senhor não me mandou para a Espanha? Por que o senhor não me mandou para a Coreia? O senhor vai me mandar justamente para Nínive. Por que o senhor não me mandou para Londres? Por que o senhor não me mandou para Paris? Por que o senhor não me mandou para Paris? Por que o senhor não me mandou para Londres? Por que o senhor não me mandou para Paris? Por que o senhor não me mandou para Nínive? Por que o senhor não me mandou para Londres? Por que o senhor não me mandou para Paris?
E Deus disse: profeta, você não orou para que eu revelasse a minha vontade a você? Eu revelei, e agora eu espero que você vá. Gente do céu, o profeta ficou em crise, mas o profeta se dispôs. Eu gosto desse texto, Jonas. O profeta se dispôs, mas para ir, para onde? É assim. Assim como é com Jonas, é assim com a gente. Quando Deus revela a vontade, a gente, oh Deus, isso aí não é a sua vontade não. Aí você começa a fazer a sua vontade. E Jonas então chegou no guichê e falou assim para a vendedora de passagens, e disse: qual é o lugar mais longe do planeta Terra? Aí disse: olha, o fim do mundo, lá onde Judas perdeu todas as botas, é um tal de Tarsis. Quantos dias para chegar lá? Disse Jonas. É um mês para chegar em Tarsis. Ele falou: pelo amor de Deus. A Restaura depositou o dinheiro, comprou a passagem. Sim ou não? E o profeta foi para onde? Mas a vontade de Deus era para onde? A vontade de Deus era para onde? A vontade de Deus era para Nínive. Mas o profeta não quis ir fazer a vontade de Deus. Veja como é sério esse negócio. Então eu quero dizer para você que nem sempre a vontade de Deus vai ser aquela que você deseja. Sempre a vontade de Deus vai ser a vontade dele, não a sua. E quando você ora, você está disposto a fazer essa vontade? Você quer mesmo a vontade de Deus para a sua vida? Eu espero que você queira mesmo, porque Deus está louco para mostrar o que Ele tem para a sua vida. Pensa sobre isso. Então, o profeta foi para Tarsis. Por isso que eu falo, orar é perigoso. Jonas orou pedindo a vontade de Deus, Deus revelou, e Jonas achou que fugindo Deus iria desistir dele. Vou te dizer uma coisa, quando Deus tem um chamado para alguém, olha, cara, você pode fugir. Você pode ir para Tarsis, você pode ir para Londres, você pode ir para onde você quiser, cara. Você pode ir até para os quintos dos infernos. Mas Deus vai te alcançar lá. Ele vai te trazer de volta, porque você orou. Você queria. E quando você se comprometeu com Ele, Ele se comprometeu com você. Agora, amigo, se vira nos 30. Porque o Todo-Poderoso não desiste. Muito interessante, né? Eu por muitos anos vivi essa situação. Eu queria ficar rico. Houve um tempo, bispo, porque eu queria ficar rico. Estou certo, Edilemos? Eu queria ficar milionário. Meu sonho era ficar milionário. Aí eu fui na biblioteca, na Saraiva, e comprei tudo que estava lá. Como ficar rico? Eu falei, Deus está para mim. Como ficar rico? Quanto é que é esse livro? E aí fui comprando, fui lendo. À medida em que li o livro, os livros sobre riqueza, eu senti um vazio tão grande dentro de mim. É como se Deus dissesse, meu filho, você orou para que eu revelasse a minha vontade para você, mas a vontade que eu tenho para... Não, gente, olha que decepcionante. Você ora e diz, Deus, eu quero ser rico. E aí Deus diz, olha, cara, de boa, nada contra você, mas a riqueza não é para você. Aí, esse departamento aí eu te excluí, você não vai ficar rico. Então eu falava, Deus, mas se eu não vou ficar rico, o que o Senhor vai fazer de mim? Um missionário. Que loucura, né? E eu dizia para Deus assim, cruz credo, né? Missionário não. Eu não quero ser missionário. Um dia eu cheguei na minha casa e eu trabalhava muito, gente. Eu trabalhava de sol a sol. Às vezes chegava em casa 11 horas da noite tentando ser rico. Eu trabalhava todo dia, saía de casa e dizia, é hoje. É hoje que eu vou ser rico.
Chegava em casa 10 horas da noite, 11 horas da noite, trabalhando, puxando geladeira, fogão, subindo escada, descendo escada, tudo aí que você imaginar eu já fiz. E nada daquilo me fazia feliz. E um dia eu estava muito triste, porque eu vi que Deus já havia respondido minha oração. Riqueza não é para você. Eu quero que você seja um missionário. E eu cheguei em casa, minha sogra olhou para mim e disse assim: o que você tem? Eu disse: sogra, eu estou meio frustrado. Eu trabalho, meu filho, você está se matando, diz a sogra. E às vezes Deus coloca a vontade dele. Não, gente, para tudo. Às vezes Deus coloca a vontade dele na boca de uma pessoa. Às vezes vem ali, ó, pá, é uma bomba. Você corre, buscando a vontade de Deus, querendo ser rico, que você acha que é a vontade de Deus, e Deus diz: não é ser rico. E aí minha sogra soltou essa bomba. Ela disse: meu filho, até quando você vai fugir como Jonas? Você lembra, meu filho, que Jonas fugiu da vontade de Deus para a vida dele? Eu falei: nossa, sogra. Ela disse: eu te vejo em fuga da vontade de Deus para a sua vida. Seu negócio não é ficar rico, meu filho. O seu negócio é ganhar almas. Pensa sobre... Não, gente, aquele dia eu passei a noite em claro. Que frustrante. Eu não queria. Eu queria ser qualquer coisa menos missionário. E hoje eu não me vejo outra coisa senão missionário. Então, às vezes Deus manda situações na nossa vida para chamar a nossa atenção. É ou não é? Às vezes Deus sacode o nosso barquinho. Às vezes Deus sacode a nossa estrutura. Às vezes Ele vem, joga uma tempestade só para te alertar. Olha, não é a vontade minha isso aí para você. Então, Jonas desceu para o porão do navio e Jonas pensou assim: bem, agora eu vou descansar um pouco. Eu não quero saber de Nínive. Se eu não for pregar para Nínive, Deus vai subverter aquela cidade, vai riscar ela do mapa, e eu vou dar glórias a Deus por isso. E Jonas então deitou lá e dormiu um profundo sono. Mas o Todo-Poderoso tinha uma vontade. E sabe, gente, eu vou dizer aqui para você hoje com muito carinho. Eu disse outro dia que Deus tem uma doença. Eu acho que Deus é doente. E aí você me pergunta: pastor, como assim Deus é doente? Gente, Deus é doente de amor pelo homem. Como Ele ama esse homem, meu Deus, eu fico impressionado com o amor que Ele tem por nós. Você não se impressiona? Você não se impressiona de acordar todos os dias e saber que você é alvo do amor de Deus? Que Deus mandou Jesus por sua causa, você não se impressiona? Isso não mexe com as suas estruturas, isso não mexe com as suas entranhas, isso não mexe com o seu DNA, isso não mexe com seus poros. Saber que você é alvo do amor de Deus. Então, Jonas estava lá, odiando os ninivitas, e Deus amando os ninivitas. E Deus disse assim para o Espírito Santo: Jonas está fugindo depois de um longo período de orar para que revelássemos a nossa vontade para a vida dele, e agora ele toma a direção oposta da nossa vontade. Você imagina como Deus estava chorando, juntamente com o Espírito Santo. É assim, Deus chora quando nós não submetemos à sua vontade. Deus chora quando tomamos outra direção. Deus chora quando tomamos outro caminho. Deus chora, Deus se entristece. E aí o Espírito Santo disse para Deus: só tem uma forma da gente trazer ele de volta.
E Deus pergunta para o Espírito Santo, qual é a forma? Olha, faz o seguinte, promove uma tempestade. Manda uma tempestade aí que o negócio vai ficar estreito para o Jonas. Meus irmãos, não é que Deus mandou uma tempestade. Os marinheiros, quando chegaram naquele navio, olharam. A Maju Bom Tempo disse que não ia chover, né? Estava tudo bem. Olha, a gente vai chegar em Tarsis sem nenhum problema. Vamos navegar em águas tranquilas. Mas, gente, de repente Jonas está lá. O que acontece no mar? Uma tempestade. Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. A tempestade que se levantou naquele mar foi uma tempestade sobrenatural. É aquela provocada por Deus. É aquela que vem de balde e caiu no mar de Jonas. Os marinheiros, então, tentando salvar a vida, tentando lidar com aquela tempestade, joga tudo fora. É engraçado isso. Aquele navio se transforma num lugar de oração, uma casa de oração, um navio de oração. Os marinheiros estão orando para salvar as suas vidas. E Jonas fazendo o quê? Sabendo da vontade de Deus, o que Jonas estava fazendo? É igual a você, sabendo da vontade de Deus para a sua vida, você dorme. Sabendo o que Deus tem para você, você dorme. E você dorme profundo. O bispo prega, a bispa prega, os líderes aqui pregam, mas você continua adormecido em meio à tempestade. Jonas estava assim. Até que o marinheiro, vendo que já não havia mais o que fazer, que eles haveriam de perecer, ele resolveu descer no porão do navio. Quando chega lá, qual a cena que ele vê? Jonas dormindo e roncando. Um sono profundo, pesado, um sono de tristeza, de desilusão, um sono maligno, era o sono de Jonas. Então o marinheiro acorda Jonas e diz, olha, talvez nós não vamos chegar com vida em Tarsis, porque está sobre nós uma tempestade que nunca vimos na história da marinha. Mas é uma tempestade violenta. Acorde, ore. Gente, o pobre do profeta não podia orar. Pensa sobre isso. Por que o profeta não podia orar? Por quê? Porque ele estava em rebeldia. Ele estava na contramão da vontade de Deus. Como é que vai orar? Como é que se clama quando está rebelde? Quando é que você se comove diante da rebeldia? A rebeldia quer te manter alienado de Deus, distante de Deus. E Deus então dá uma dica para o marinheiro. Eu acho incrível a dica que Deus deu. Porque os marinheiros nessa altura, meu nobre bispo, queriam saber quem era o culpado. E aí levaram Jonas para o convés do navio e disseram, vamos lançar sortes aqui. E lançaram a sorte, o par ou ímpar, o 3 ou 2 ou 1. E quem ficou por último? Quem ficou por último? Jonas. E aí, os caras perguntam, quem é você? Ele disse, eu sou hebreu. De que povo é? Qual é a sua profissão? Profeta. E por que você está nesse navio? Eu estou fugindo do Deus que fez o céu, a terra e o mar. Os marinheiros então surtaram com Jonas. Como é que alguém pode fugir daquele que criou céu, terra e mar? Porque Jonas agora estava no mar. E Jonas então diz assim, frustrado. Às vezes é assim que a gente vai para a vontade de Deus, viu? Eu quero dizer isso aqui para você, olhem para mim agora, olhem para mim. Às vezes a gente vai levado a reboque para a vontade de Deus. Às vezes a gente é levado para a vontade de Deus como se fosse uma ovelha para o matadouro, é sacrificial.
dói, machuca a vontade de Deus. Não venha me dizer, o apóstolo Paulo, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É assim que a gente pensa. A gente se rebela. E Jonas estava rebelde, renitente. Então, o marinheiro pergunta: e aí, profeta? O que é que a gente faz? Veja que a solução estava com quem? Com os marinheiros? Com os deuses dos marinheiros? Com quem estava a resposta para a solução daquele drama? Com quem estava a resposta? Quem? Com Jonas. Com quem está a resposta para o mundo pandêmico? Com quem está a resposta para o mundo doente? Para quem tem a resposta para esse planeta coronavírus? A igreja. Jonas é a igreja. Nós temos a resposta, mas nós estamos no suplício, estamos no sofrimento, estamos rebeldes. E Deus então diz para Jonas: Jonas, só tem um jeito de você salvar os marinheiros, vão todos morrer. E Jonas então ali naquele momento de oração pergunta: Deus, o que é? Diga para ele jogar você agora no mar. Eu salvo a vida deles, mas não garanto salvar a sua. Quando o missionário, olhem para mim agora, quando o missionário vai para o campo, escute o que eu vou dizer agora. Quando o missionário vai para o campo, Deus garante a chamada, mas não garante sempre a segurança do missionário. Nem sempre Deus vai garantir a vida do missionário. Que às vezes o projeto de Deus é que aquele missionário morra no campo. Por isso, o chamado para missões é um chamado para a morte. Quando você decide ser missionário, você está assinando a declaração de que Deus pode te levar a qualquer hora. É assim que funciona. Então Deus disse: eu garanto a vida dos marinheiros, mas não garanto a sua. Mas os marinheiros, então ouve de Jonas: me joga no mar. Jonas é jogado no mar. A tempestade se acalma. Mas Deus tem um amor tão grande pelos ninivitas. Não é interessante isso? Deus ama tanto os ninivitas, que não é um povo hebreu. Deus ama tanto os ninivitas. E aí quem era esse povo? Era um povo que violentava as mulheres hebreias, violentava crianças, massacrava crianças, promovia morticínios no meio do povo. Por isso Jonas não queria ir para Nínive. Agora, como é que Deus me manda para esse povo? Um povo que fez tanto mal ao teu povo, como podes amar? É assim, Deus é insano no seu amor. O amor de Deus é insano, é incompreensível, é louco, é obstinado. Só um Deus assim pode mandar um povo como Jonas evangelizar seus piores inimigos. E Deus disse para Jonas: você vai ser engolido por um peixe e eu vou poupar a sua vida. E Deus preparou um peixe, o peixe missionário. E o peixe missionário estava lá no horário preciso, na hora certa. Jonas é jogado, o peixe, vai com Jonas para onde? Para o fundo do oceano. E lá o profeta fica lá, pensando: agora eu morri, agora eu cheguei na Nova Jerusalém, agora eu estou na glória. Quando Jonas acorda, ele ainda está no ventre do peixe, está vivo, está respirando. Deus guardou Jonas. Meu Deus, que poder extraordinário o teu. Como podes guardar um homem no ventre do peixe, nas profundezas do mar? Pensa sobre isso. Se Deus guardou Jonas no ventre do peixe, nas profundezas do mar, Deus tem poder para guardar você também. E aí, aquela rebeldia, Jonas dizia assim: minha nobre bispa, eu não vou orar,
Eu não vou orar, escuro, e ânsia de vômito, Jonas vomitando no ventre do peixe. Ele dizia, eu não vou orar, e o Espírito Santo dizia, ore, como falou para a Luciana, ore. Eu não vou orar, eu não quero falar com Deus, eu estou de mal. Show de bola. Chegou uma hora que Deus venceu Jonas pelo cansaço. Antônia, não restou nada senão ao profeta fazer o quê? Orar. E o profeta disse, Senhor, me perdoa. Eu pedi tanto a tua vontade, o Senhor revelou para mim, peguei a direção oposta. Eu vou te pedir de novo. Deus, revela a tua vontade só mais uma vez. Aí o Espírito Santo disse, eu não disse? Coloca ele no estreito que ele se ajeita, né? Crente só vai andar certo quando Deus coloca ele na prova. É incrível nesse negócio. Começou com Jonas isso aí. Então, Jonas então, agora deseja a vontade de Deus. Deus então fala ao peixe, gente do céu, pasmem os senhores, pasmem, Juan, meu nobre Juan, pasme você, meu filho. Você acredita que o Todo-Poderoso falou com o peixe e disse, peixinho, eu tenho uma nova missão para você. Aí o peixe falou, será que é engolir mais alguém? Deus só estava me dando missão punk, dizendo que eu vou engolir mais alguém. Deus disse, peixe, vá agora às praias de Nínive. Eu já projetei aqui o Waze, você vai chegar na praia. Está tudo programado. E o peixe foi. E o peixe, quando chega nas praias de Nínive, meu nobre fião, o que é que acontece? O peixe cospe Jonas. Quando Jonas, meio atordoado, levanta ali, se ajeitando, meu Deus, eu estou bem. Eu estou bem, glórias ao Senhor. Jonas olha, está escrito assim, Welcome to Nínive. Bem-vindo a Nínive, Jonas. E aí, Deus então fala com Jonas, Jonas, prega para o povo de Nínive. Sabe o que eu descobri? E aqui para encerrar com chave de ouro, eu descobri que o amor de Deus é plural. Eu descobri que o amor de Deus não tem fronteiras, não tem bandeiras, não tem cores religiosas. O amor de Deus é pelo homem. E Deus está disposto a tudo por esse homem. E Deus mandou Jonas a Nínive. E Jonas então pregou. Jonas não queria pregar, pregou mal. Jonas era um péssimo pregador. Jonas não pregou. Jonas estava tão ainda enraivecido por estar na vontade de Deus, que ele disse assim, olha, povo, é o seguinte, se vocês não se arrependerem em 3 dias, Deus vai destruir essa cidade. Jonas não abriu a Bíblia, a Torá, não leu, não explicou a lei, não fundou nenhuma escola, missão discípulo em Nínive. Jonas não fundou a Restaura. Olha, Jonas tinha tudo para ter uma grande congregação em Nínive. Mas Jonas não fez nada disso, ele só disse, olha, bem, aí ia passando nesse dia, meu nobre Ricardinho, fiquei feliz em vê-lo, hein, Ricardo? Tá bonitão. Muito bem. Então, Jonas começou a pregar, e aí passou um vereador e escutou a conversa de Jonas. Como é que é? 3 dias, Deus vai subverter essa cidade se vocês não se arrependerem. Bem, isso chegou logo ao presidente Jair Bolsonaro, que então decretou em Nínive, o quê? Um jejum. Gente, olha só como Deus é. Tocou no rei, o rei promulgou um jejum nacional. Um jejum nacional. E o decreto era, ninguém come, ninguém bebe, nem os animais comem, nem bebem, por quantos dias? Quantos? 3 dias, até que
a ira de Deus passe sobre nós. Gente, que história maravilhosa. Deus poupou o povo. Porque Deus ama. E engraçado, por que eu digo que o amor de Deus é plural? É simples. Porque não venha você me dizer que Deus não ama a prostituta. Deus ama a prostituta. Não venha me dizer que Deus não ama o homossexual. Deus ama o homossexual. Não venha me dizer que Deus não ama o morador de rua. Não, Deus ama o morador de rua. Não venha me dizer que Deus não ama os índios. Deus ama os índios. Essa aquarela de seres humanos, nos seus tons diversos, são todos objetos do amor de Deus, e Deus tem interesse em salvar a todos. Porém, a cereja do bolo da minha reflexão é essa. Não era para toda a igreja estar fazendo a obra de Deus? Por que só tem 2 ou 3 ou 4 na igreja fazendo a vontade de Deus? Enquanto os outros oram, enquanto os outros buscam, enquanto os outros visitam. E onde está o restante da igreja? Por que a igreja, desculpa, bispo, por que a igreja é preguiçosa? Por que a igreja acha melhor ofertar para que alguém faça, ao invés de todos fazerem? Não seria todos que deveriam ir? A missão é de todos, não é de alguns, é de todos. E se você pensa que a missão é só minha, você está redondamente enganado. A missão é de todos. O mundo ainda só tem 3 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Cristo, porque a igreja espera que 5 faça, e 90 fica ali nos cultos. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha como cristão de ficar dentro da igreja criticando o culto, criticando o sermão, criticando o louvor? Meu filho, há muito o que fazer na obra de Deus. Vá e dê fruto. Deus quer te usar. Não é só o bispo, não é só o missionário. Deus quer usar a todos. Por isso que, quando essa igreja atingir os 3 bilhões, essa igreja lenta, essa igreja letárgica, essa igreja que retarda no cumprimento, que ao invés da grande comissão, ela faz a grande omissão. Quando essa igreja atingir nos próximos anos os 3 bilhões de pessoas, teremos mais 3 bilhões para alcançar. Porque estamos fazendo o trabalho lento. A história de Jonas me ensinou o seguinte, que é um livro que não tem o fim. O amor de Deus está aberto. O amor de Deus está escancarado. E o livro termina com essa declaração charmosa do grande autor da vida. Jonas, você está indignado, porque eu te chamei, revelei a minha vontade para você. Você veio a reboque. Eu tive que produzir uma tempestade na tua vida. Joguei você no fundo do oceano, dentro do fundo do ventre do peixe. Olha o que eu fiz com você para te trazer aqui. Você ainda não entendeu. Crente, você ainda não entendeu. Jonas, você teve misericórdia, cara, de uma planta. Você tem misericórdia de um cachorrinho. Você tem misericórdia de um gatinho. Você tem misericórdia de uma cobra de criação, essas cobras domésticas. Você tem dó de um coelho. Mas você não tem misericórdia de mais de 120 pessoas que não conseguem discernir a mão esquerda da direita. Jonas, você tem dó de um animalzinho, de uma largata, de uma mosca, e você não tem coragem de ter piedade de um ser humano. E assim termina o livro de Jonas. E sabe, os missiólogos
eles dizem que esses 120 mil, que não sabe discernir entre a mão esquerda e da direita, sabe quem eram eles? Crianças. Crianças, 120 mil crianças, que não sabia nada. Não eu de ter misericórdia, meus irmãos, que essa reflexão te ajude a sair mais uma vez da tua bendita, não é bendita, dessa tua maldita zona de conforto. Há 3 coisas que você pode fazer como apoiador de missões. E aqui termino. Para Jonas ir, alguém teve que orar. A igreja estava em oração. Jonas foi. Mas para Jonas chegar lá, alguém teve que ir. Jonas, primeiro, teve que se dispor para ir. Isso é a primeira tarefa. A segunda tarefa que você pode fazer é orar. E a terceira tarefa que você pode fazer por missões, sabe qual é? É ofertar. Oferte. Eu não posso, mas a minha oferta vai. Eu não posso, mas a minha oração vai. Que Deus te levante hoje à noite para ser um missionário. E no dia 29 de agosto, você vai viver a missão de Deus um dia na sua vida. E você vai passar por experiências que eu acredito que depois dessas experiências conosco lá em Campinas, depois de visitar em loco uma favela, depois de estar com moradores em situação de rua, a sua vida nunca mais será a mesma.